Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, sua Mãe Maria Santíssima, para sempre sejam louvados. Muito bom dia a todos, estamos iniciando esta terça-feira, dia 14 de julho de 2020. Hoje celebramos São Camilo de Leles, que é padroeiro dos enfermos e dos hospitais. Iniciando este dia, vamos pedir as bênçãos de Deus sobre cada um de nós, para que Ele nos ajude, nos dê a graça de ter um dia abençoado. Ó Deus, que mostrais a luz da verdade aos que erram, para retomarem o bom caminho, dai a todos os que professam a fé rejeitar o que não convém ao cristão e abraçar tudo o que é digno desse nome. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está no capítulo 11 de Mateus, versículos do 20 ao 24. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Então Jesus começou a censurar as cidades nas quais tinha sido realizado a maior parte de seus milagres, porque não se converteram. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Se em Tiro e Sidônia se tivessem realizado os milagres feitos no meio de vós, há muito tempo teriam demonstrado arrependimento, vestindo-se de saco e cobrindo de cinzas. Pois bem, eu vos digo, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. E tu, Cafarnaum, acaso serás elevada até o céu? Até o inferno serás rebaixada. Pois se os milagres realizados no meio de ti se tivessem produzido em Sodoma, ela existiria até hoje. Eu, porém, te digo, no dia do juízo, Sodoma terá uma sentença menos dura do que a tua. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Caríssimos irmãos e irmãs, o Evangelho de ontem, Jesus concluía o sermão sobre a missão, e hoje nós iniciamos o capítulo 11, onde Jesus vem censurar, criticar as cidades pelas quais ele havia realizado a maior parte dos seus milagres. E é interessante porque nestas cidades era a cidade de Pedro, de Filipe, de André, e naquela região Jesus realizou muitas curas, muitos milagres. Teoricamente era para ser o lugar onde as pessoas mais aderiam ao projeto de Deus, se convertiam ao Evangelho. Mas, por incrível que pareça, era um lugar onde estava muito a incredulidade, a indiferença e a falta de fé das pessoas que não se convertiam, não mudavam de vida, mesmo diante dos sinais que Jesus realizava. Meus irmãos e irmãs, uma coisa que nós também percebemos é que isso pode acontecer conosco. Tantas graças, tantos milagres que recebemos de Deus, e muitas vezes nós não temos a capacidade também de nos arrepender e de nos voltar o nosso coração para Deus, como aconteceu também com aquelas pessoas daquelas cidades. E aí Jesus vem dizer que haverá menos rigor para Sodoma, para Tiro, Sidônia, do que aquelas cidades em que ele realizou a maior parte dos seus milagres, que era Cafarnaum, Betsaida, Corazim, aquela região. Então nós não podemos ficar indiferentes àquilo que Deus realiza na nossa vida. Se eu perguntar a você quantos sinais, quantos milagres, quantas graças Jesus já realizou na sua vida, certamente você vai ter muita coisa a dizer da ação de Deus na sua vida. Quantas vezes você já esteve em situações difíceis e a graça de Deus lhe alcançou, e a graça de Deus chegou até você. Os sinais, os milagres, as graças que Deus realizou na sua vida certamente foram muitas. Não coisas extraordinárias apenas, mas coisas triviais, corriqueiras, que muitas vezes percebemos a ação de Deus. E muitas vezes nós temos essa dificuldade de reconhecer o lugar de Deus na nossa vida. Nós temos a dificuldade de nos arrepender, nos converter ao Evangelho.
Então é isso que Jesus vem chamar a atenção hoje, para que nós não tenhamos o coração endurecido, como aquelas pessoas das cidades de Cafarnaum, Corazim, Betsaida, que mesmo diante de tantos sinais, de tantos milagres, de tantas curas, eles não conseguiram realmente se converter, se arrepender dos seus pecados. Então que nós possamos ter esta capacidade, né, de nos voltar para Deus diante dos grandes milagres que Ele realiza todos os dias na nossa vida. Então que nós possamos perceber isso, né? Cada um possa olhar para dentro de si, para a nossa vida, e perceber como Deus ele tem realizado grandes coisas na nossa vida. Às vezes nós criticamos a falta de fé do povo, né, de determinada pessoa, né, ou determinada comunidade. E eu fico imaginando, outro dia eu conversando com uma pessoa, ele dizia, olha, se Jesus viesse hoje, seria muito mais fácil, né, das pessoas se converterem, das pessoas aderirem ao projeto de Deus, porque muita gente já ouviu falar de Jesus, né? Muita gente já leu a Bíblia, muita gente já tem conhecimento da pessoa de Jesus. Então, se ele viesse hoje, seria mais fácil. E o que eu dizia para ele é que eu acho que não seria muito bem assim, né? É uma opinião minha, mas eu creio que se Jesus viesse hoje, era capaz de nós fazermos com ele pior do que aquelas pessoas que fizeram na época em que ele veio na sua primeira vinda. Porque talvez a maldade humana esteja tão grande, né? E a autossuficiência das pessoas de muitas vezes desprezarem a ação de Deus, de não enxergarem Deus nas suas vidas, é tão grande quanto aquelas pessoas daquele tempo. Talvez a ignorância daquela época, talvez a dureza do coração das pessoas não era tão grande como hoje. E eu tenho certeza que se Jesus viesse hoje, da forma que ele veio, era bem capaz de nós matarmos ele de uma forma muito pior do que aquela com que mataram, que crucificaram na sua primeira vinda. Então nós precisamos abrandar o nosso coração e a cada dia pedir a Deus esta graça, né, de enxergar aquilo que Ele tem a nos falar, aquilo que Ele tem a nos dizer através da sua palavra, do seu evangelho e dos sinais e curas, milagres que Ele realiza todos os dias na nossa vida. Que você possa perceber isso e que possa realmente voltar o seu coração para Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado dia, uma ótima terça-feira e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do dia.